E finalmente, 8 de abril, chegou o eclipse solar, está terminando sobre os Estados Unidos, aquele eclipse tão falado, essa data de 8 de abril tão debatida, tão falada por milhares e milhares e milhares de perfis no YouTube, nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter. Quanta coisa foi falada sobre esse eclipse, coisas absurdas, sem nenhuma base bíblica, tais como a volta de Jesus iria acontecer nesse momento, tais como o arrebatamento secreto, o que eles falam que é arrebatamento secreto, iria acontecer também nesse momento, também haveria de acontecer o grande terremoto, coisas absurdas, sem nenhuma base foram faladas e outros absurdos aqui que não vale a pena nós entrarmos nesse detalhe. O detalhe que eu vou entrar aqui, queridos irmãos, é algo muito importante, e quando eu falo para vocês, eu preciso primeiramente que essa palavra toque o meu coração, porque tocando meu coração, eu tendo buscado ao Senhor em oração, eu creio que Deus está falando para mim e também pode falar para você. Meus queridos, existe um grande número de adventistas do sétimo dia, de cristãos, de olho nos sinais, nas datas, nesses eventos, nas profecias. E é interessante que nós olhemos para todas essas coisas, mas há um dever de casa para ser feito. Há algo que é importante que precisa ser feito em nosso coração, porque mesmo sabendo de tudo, mesmo entendendo de profecias, mesmo estudando as profecias, se nós não fizermos o dever de casa, se nós não procurarmos as coisas essenciais para sermos salvos, estaremos verdadeiramente completamente perdidos. Sabe, queridos, existem sites por aí, existem canais de YouTube que só falam de decreto dominical, só falam de coisas que o papado faz, o papado fez ali, o papado fez aqui, mas nós estamos nos esquecendo da coisa que é principal para a nossa vida. Estamos nos esquecendo que não é só conhecimento. Nós entendemos, amados, que somos salvos pela graça de Cristo, mas o Senhor espera que tomemos algumas atitudes em nossa vida. E nós estamos nos tornando doutores em profecias, doutores em assuntos com relação a decreto dominical, doutores com relação aos últimos eventos, mas há coisas que nós precisamos fazer e elas são urgentes, entendendo que o tempo está próximo, entendendo que nós estamos na contagem regressiva para a eternidade, na contagem regressiva para a volta de Jesus. Entendendo isso, existem coisas primordiais, urgentes, urgentíssimas, que nós precisamos correr atrás, nós precisamos mudar. Quero falar aqui para vocês, por exemplo, do perdão. Meus queridos, muitas pessoas estão fazendo com que o perdão de Deus seja realmente desonrado, desprezado, ridicularizado pela maneira como que nós estamos mostrando o perdão para os nossos semelhantes. Sabe, queridos, algumas pessoas perdoam e esse perdão é um perdão capenga, é um perdão aleijado. É aquele perdão que diz assim, olha, eu perdoo, mas eu não almoço com essa pessoa. Eu perdoei, mas eu não quero conversa com essa pessoa. Eu perdoei, mas eu não canto com ela na igreja. Eu perdoei, mas eu não aceito que essa pessoa seja o meu líder. Meus queridos, esse tipo de perdão causa náuseas em Deus. Esse tipo de perdão causa realmente uma ânsia de vômito no Senhor, porque é o perdão laodiceano, é um perdão de aparências, é um perdão que realmente não revela o perdão que faz parte do caráter de Deus, um perdão pleno, um perdão total, um perdão como as crianças se perdoam. Elas brigam e depois de 2, 3 minutos estão juntos novamente. Eu quero ler para vocês algo muito profundo na palavra de Deus e depois eu quero fazer uma observação. Você tem que prestar bem atenção a essa observação que quero fazer. Meus queridos, em primeiro lugar, nós lemos em Mateus 6,15 que nos diz assim, olha, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Então, meus queridos, se o perdão que eu e você der for o nosso perdão, se não for o perdão de Deus, estamos correndo o risco de irmos para o inferno. Imagina Deus dizer lá do céu: não, eu perdoo você, Robson, mas eu não quero você perto de mim. Então eu não posso ir para o céu. Eu perdoo você, mas eu perdoo realmente, eu perdoei você, Robson, mas eu não quero comer com você. Então eu já não vou participar das bodas celestiais. Vocês estão entendendo como é esdrúxulo, ridículo, absurdo, aleijado, podre o perdão humano? O perdão de Deus é um perdão que esquece. Ele fala que coloca no fundo do mar as nossas ofensas, que não passa em rosto os nossos pecados. Ele fala que assim como é distante o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, meus queridos, existe um outro verso aqui forte, pesado, eu aconselho que você aperte o cinto, porque esse aqui é mais forte ainda. Hebreus 12:15 nos diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é forte. Ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, meus queridos, que ninguém se exclua da graça de Deus com raiz de amargura. Então, vocês estão entendendo? Se eu tiver raiz de amargura no meu coração, então eu serei excluído da graça de Deus. É isso que esse versículo fala, meu amado, minha amada, você está entendendo. Isso é uma questão de vida ou morte. Se você não mudar, se eu não mudar a forma como eu concedo perdão às pessoas, eu me estarei completamente perdido, de fora, expulso dos céus e lançado para o mar de fogo e de enxofre. Você esqueceu daquela parábola do devedor que se chama incompassivo? Ele é um devedor incompassivo porque ele não tinha compaixão. Ele devia aproximadamente, nos cálculos de hoje, 360 milhões de dólares ao seu senhor, nessa história, nessa parábola contada por Jesus, que está escrito em Mateus 18, 23 a 35. Devia aproximadamente 360 milhões ao Senhor na época, e então o Senhor lhe perdoou. Ele disse assim: olha, eu vou te pagar, tem misericórdia de mim. Ele nem pediu perdão. Ele disse somente: eu vou te pagar, tem misericórdia de mim. E mesmo assim, o rei, o Senhor, perdoou aquela dívida de 360 milhões. Mas aquele servo mau, saindo, encontrou alguém que devia a ele 360 dólares. 360 dólares. Pegou no pescoço, sufocando essa pessoa, e disse para ele: me pague o que você me deve, e lançou a pessoa no cárcere. Então, os servos daquele rei souberam disso e contaram o que aconteceu. O rei mandou chamar aquele homem e disse: como você pode ser tão mau? Eu fiz isso com você, eu te perdoei, você nem me pediu perdão e eu te perdoei. E agora alguém que te deve uma miséria, uma migalha, e você age dessa forma. Mandou prender aquele homem, lançado para ser torturado, até que pagasse a sua dívida. É assim que eu quero ser tratado pelo Rei da Glória? É assim que você quer ser tratado? Todos nós temos faltas terríveis. E muitas vezes, quando essas faltas nos atingem, é tão difícil perdoar. Mas nós temos que clamar a Deus para que Jesus Cristo, vivo dentro de nós, possa manifestar o seu perdão em nossas vidas. Então, meus queridos, eu quero contar para vocês aqui o que acontece. Eu estava estudando o livro que recomendei para vocês, o livro chamado Anunciando o Alto Clamor. Eu estava lendo esse livro e tem um trecho desse livro que diz assim: quando a porta da graça estiver fechando, presta bem atenção, quando a porta da graça estiver fechando e algum de nós nos encontrarmos com alguma raiz de amargura, a porta será fechada e nós ficaremos do lado de fora, eternamente perdidos,
debaixo agora da ira de Deus, excluídos da presença de Deus para sempre. Você pode tentar entender o que é estar excluído da graça de Deus, receber a sua ira e ver os nossos queridos adentrando os portais do céu e nós estarmos do lado de fora, porta fechada, porque não perdoamos plenamente ao nosso semelhante. Muitos estão preocupados com o decreto dominical. Quando o Papa espirra, todo mundo coloca aí, o Papa espirrou, aconteceu isso. Muitos estão preocupados com datas e o tempo está passando, o coração continua podre, o coração continua contaminado com raiz de amargura. Eu estava então pensando, meu Deus, será que eu perdoei todas as pessoas? Será, Senhor, que eu tenho raiz de amargura em meu coração, contaminando a vida dos outros? Porque toda a igreja sofre quando nós temos raiz de amargura de perdão não concedido, perdão pleno, perdão divino não concedido. Todos nós poderemos ter, então, essa raiz de amargura. E eu perguntei a Deus, comecei a fazer um exame da minha vida. Sim, e encontrei, mesmo sendo pastor, mesmo sendo cristão há mais de 30 anos, depois de fazer um exame em minha vida, eu encontrei uma pessoa que eu tenho raiz de amargura em meu coração. Eu disse que perdoei com os lábios, eu tentei me enganar, me comportando como se tivesse perdoado, mas não perdoei, porque ao relembrar aquilo me trouxe amargor, me trouxe fruto de amargura, e essa amargura me priva da graça de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero ficar privado da graça do meu Jesus, porque se eu estiver privado da graça de Jesus, eu serei a mais miserável e infeliz criatura sobre a face da terra. E você? Você vive na paz de Jesus Cristo? Você vive debaixo da graça de Jesus ou você é o mais miserável e infeliz porque você carrega raiz de amargura e você está distanciado da graça de Jesus? Meu querido, eu faço aqui a você um apelo. Quer continuar estudando as profecias? Continua estudando, vendo sinais, estudando as profecias, estudando o decreto dominical, continua estudando, não tem problema. Você quer continuar estudando? Isso é bom, estudar a palavra de Deus, estudar as profecias, mas por favor, faça o dever de casa, o dever básico, começando por perdoar legitimamente, divinamente as pessoas, perdoar com o perdão de Cristo. Perdoar com perdão de crianças puras, humildes, simples, porque o reino de Deus pertence a elas, aqueles que são puros, humildes, que não carregam raiz de amargura. Que Deus te abençoe. Espero ter ajudado você com esses versos, porque esses versos me ajudaram. E agora eu vou te dar um pequeno exercício espiritual. Caia de joelhos ao terminar esse vídeo, confessa, faça um exame de coração, um exame de consciência, localize as pessoas que você ainda não perdoou plenamente. Veja se essas pessoas trazem ainda uma raiz de amargura para o seu coração. E então, confesse a Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu não perdoei ainda tal pessoa. E você então pede perdão por não ter perdoado, pede que Deus perdoe essa pessoa. E você pede que Deus perdoe a você também por ter carregado todo esse tempo raiz de amargura. E assim você estará sendo abençoado por Deus. Você vai viver uma vida leve, vai retirar dos seus ombros um peso de 2 toneladas. Você vai andar de glória em glória, porque você está vivendo o perdão de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Faça esse exercício e seja livre, enfim. E os demônios da contenda, os demônios da amargura, os demônios das dissensões, os demônios da discussão, os demônios da ruim suspeita serão expulsos de sua casa, assim como estão sendo expulsos e foram expulsos do meu lar, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê também? Escreva assim: eu creio, vou perdoar e creio que não serei excluído da graça de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.